A natureza da regeneração. Mensagem de Thomas Boston. Para uma melhor compreensão da natureza da regeneração, leve isso junto com você em primeiro lugar, que, assim como existem falsas concepções na natureza, também existem na graça. Por elas, muitos são iludidos, confundindo algumas mudanças parciais feitas sobre eles para esta grande e completa mudança. Para remover tais erros, considere estas poucas coisas. Primeiro, muitos chamam a igreja de mãe a quem Deus não reconhece como seus filhos. Os filhos de minha mãe, isto é, falsos irmãos, ficaram zangados comigo. Cantares de Salomão 1, verso 6. Todos os que são batizados não nascem de novo. Simão foi batizado, mas ainda em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos 8, versículos 13 a 23. Não Simão Pedro. Onde o cristianismo é a religião do país, muitos são chamados pelo nome de Cristo, que não tem nada mais dele do que o nome. E não é de admirar, pois o diabo tinha seus bodes entre as ovelhas de Cristo naqueles lugares onde poucos professavam a religião cristã. Eles saíram de nosso meio, mas não eram de nós. 1 João 2,19. Segundo, boa educação não é regeneração. A educação pode acorrentar os desejos dos homens, mas não pode mudar seus corações. Um lobo ainda é uma besta voraz, embora esteja acorrentado. Joás foi muito devoto durante a vida de seu bom tutor Jeoiada, mas depois ele rapidamente mostrou de que espírito ele era por sua repentina apostasia. Segundo Crônicas 24, versos 2 a 18. O bom exemplo é de poderosa influência para mudar o homem exterior, mas essa mudança geralmente ocorre quando um homem muda de empresa, dos quais o mundo oferece muitos exemplos tristes. Terceiro, uma mudança de palavrões abertos para civilidade e sobriedade fica aquém dessa mudança salvadora. Alguns ficam por um tempo muito soltos, especialmente na juventude, mas por fim, eles se reformam e deixam seus cursos profanos. Aqui está uma mudança, mas apenas a que pode ser encontrada em homens totalmente destituídos da graça de Deus e cuja justiça está tão longe de exceder que não chega à justiça dos escribas e fariseus. Quarto, alguém pode se envolver em todos os deveres externos da religião e ainda assim não nascer de novo. Embora o chumbo seja moldado em várias formas, ele continua sendo apenas um metal comum. Os homens podem escapar das poluições do mundo e ainda ser apenas cães e porcos, 2 Pedro 2, 20 a 22. Todos os atos externos da religião estão dentro do alcance das habilidades naturais. Sim, os hipócritas podem ter a falsificação de todas as graças do Espírito, pois lemos sobre a verdadeira santidade, Efésios 4, 24, e fé não fingida, 1 Timóteo 1 e 5, o que nos mostra que existe uma santidade falsificada e uma fé fingida. Quinto, os homens podem avançar para uma grande rigidez em seu próprio modo de religião e ainda assim ser estranhos ao novo nascimento. Segundo a seita mais rígida de nossa religião, vivi como fariseu. Atos 26, versículo 5. A natureza tem seu próprio rigor não santificado na religião. Os fariseus tinham tanto disso que consideravam Cristo um pouco melhor do que um mero libertino. Um homem cuja consciência foi despertada e que vive sob a influência sentida do pacto de obras, o que ele não fará que esteja dentro do alcance das habilidades naturais? É uma verdade, embora tenha saído de uma boca infernal, que, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Jó 2, versículo 4. Sexto, uma pessoa pode ter fortes exercícios e dores na alma
e ainda assim morrer no parto. Muitos sentiram dores, mas, por assim dizer, produziram vento. Pode haver dores doloridas e dores de consciência que finalmente se transformam em nada. O faraó e Simão o mago tinham convicções que os faziam desejar as orações dos outros por eles. Judas se arrependeu e, sob terrores de consciência, devolveu suas moedas de prata adquiridas de forma ilícita. Nem tudo que reluz é ouro. As árvores podem florescer bastante na primavera, nas quais nenhum fruto é encontrado na colheita, e algumas têm exercícios de alma agudos que nada mais são do que antecipações do inferno. O novo nascimento, por mais aparentemente iniciado que pareça, pode ser prejudicado de duas maneiras. Primeiro, alguns, como Zara, Gênesis 38, versículos 28 e 29, são trazidos de volta ao nascimento, mas retornam novamente. Eles têm convicções nítidas por um tempo, mas estes desaparecem e eles se tornam tão descuidados com sua salvação e tão profanos como sempre, e geralmente piores do que nunca. Seu último estado é pior do que o primeiro, Mateus 12:45. Eles obtêm a graça do despertar, mas não a graça da conversão. E isso se apaga aos poucos, como a luz do dia que se põe, até que desapareça na escuridão da meia-noite. Em segundo lugar, alguns, como Ismael, surgem cedo demais. Eles nasceram antes do tempo da promessa, Gênesis 16:2, e compare com Gálatas 4:22 e assim por diante. Eles iniciam uma mera obra da lei e não permanecem até o momento da promessa do Evangelho. Eles se agarram ao consolo sem esperar até que seja dado a eles, e tolamente extraem seu conforto da lei que os feriu. Eles aplicam o curativo em si mesmos antes que sua ferida seja suficientemente examinada. A lei, esse marido rigoroso, os espancava severamente e lança maldições e vinganças sobre suas almas. Então eles passam a se reformar, orar, lamentar, prometer e fazer votos até que esse fantasma seja morto. Feito isso, eles adormecem novamente nos braços da lei, mas eles nunca são abalados de si mesmos e de sua própria justiça, nem levados a Jesus Cristo. Por fim, pode haver um movimento maravilhoso das afeições nas almas que não são tocadas pela graça regeneradora. Onde não há graça, pode haver, não obstante, um dilúvio de lágrimas, como em Esaú, que não achou lugar de arrependimento, embora o buscasse cuidadosamente com lágrimas, Hebreus 12:17. Pode haver grandes lampejos de alegria, como nos ouvintes da palavra representados na parábola pelo solo pedregoso, que imediatamente com alegria o recebem, Mateus 13, versículo 20. Também pode haver grandes desejos por coisas boas e grande deleite nelas também, como naqueles hipócritas descritos em Isaías 58, versículo 2. No entanto, eles me buscam diariamente e se deleitam em conhecer os meus caminhos. Eles se deleitam em se aproximar de Deus. Veja quão alto eles às vezes podem ficar, mas ainda assim caem. Hebreus 6, versículos 4 a 6. Eles podem ser iluminados e saborear o dom celestial, onde o Espírito Santificador de Cristo nunca repousa sobre a alma, mas o coração de pedra ainda permanece. E nesse caso, essas afeições não podem deixar de murchar. Por quê? Porque não tem raiz. Mas a regeneração é uma mudança real e completa pela qual o homem se torna uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5:17. O Senhor Deus faz da criatura uma nova criatura, como o ourives derrete o vaso de desonra e o torna um vaso de honra. O homem é, no que diz respeito ao seu estado espiritual,
totalmente desarticulado pela queda. Toda a faculdade da alma é, por assim dizer, deslocada. Na regeneração, o Senhor afrouxa todas as juntas e as corrige novamente. Agora, esta mudança feita na regeneração é, primeiro, uma mudança de qualidades ou disposições. Não é uma mudança da substância, mas das qualidades da alma. As qualidades viciosas são removidas e as disposições contrárias são introduzidas em seu lugar. O velho é despido, Efésios 4:22, e o novo homem vestido, Efésios 4:24. O homem não perdeu nenhuma das faculdades racionais de sua alma pelo pecado. Ele ainda tinha um entendimento, mas estava obscurecido. Ele ainda tinha uma vontade, mas era contrária à vontade de Deus. Assim, na regeneração, não é criada uma nova substância, mas novas qualidades são infundidas. Luz em vez de trevas, justiça em vez de injustiça. Segundo, é uma mudança sobrenatural. Aquele que é nascido de novo é nascido do Espírito. João 3, verso 5. Grandes mudanças podem ser feitas pelo poder da natureza, especialmente quando auxiliadas por revelação externa. A natureza pode ser tão elevada pelas influências comuns do Espírito que uma pessoa pode assim se transformar em outro homem, como Saul foi, 1 Samuel 10, versículo 6, que ainda nunca se torna um novo homem. Mas na regeneração, a própria natureza é mudada e nos tornamos participantes da natureza divina. E isso deve ser uma mudança sobrenatural. Como podemos nós, que estamos mortos em delitos e pecados, nos renovarmos mais do que um morto pode se levantar de sua sepultura? Quem, senão o Espírito Santificador de Cristo, pode formar Cristo em uma alma transformando-a na mesma imagem? Quem, senão o Espírito de Santificação, pode dar um novo coração? Bem, podemos dizer, quando vemos um homem assim mudado, terceiro, que é uma mudança à semelhança de Deus. Nós, que contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, segundo aos Coríntios 3:18. Tudo o que gera o seu semelhante. A criança carrega a imagem dos pais, e aqueles que são nascidos de Deus carregam a imagem de Deus. O homem, aspirando ser como Deus, fez-se como o diabo. Em seu estado natural, ele se assemelha ao diabo como uma criança a seu pai. Vós tendes por pai o diabo, João 8:44. Mas quando essa feliz mudança ocorre, a imagem de Satanás é desfigurada e a imagem de Deus é restaurada. O próprio Cristo, que é o esplendor da glória de seu Pai, é o padrão segundo o qual a nova criatura é feita. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Quarto, é uma mudança universal. Todas as coisas se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5:17. O pecado original infecta todo homem, e a graça regeneradora, que é a pomada, vai até a ferida. Este fruto do Espírito está em toda bondade, bondade da mente, bondade da vontade, bondade das afeições, bondade de todo homem. Ele recebe não apenas uma nova cabeça para conhecer a religião ou uma nova língua para falá-la, mas um novo coração para amá-la e abraçá-la em todas as suas conversas. Amém.